Pessoal, boa noite. Então, estamos começando o webinar de novembro, né, da SBART, novembro de 2023. Nós temos o prazer de receber o grupo pré-hospitalar. Hoje, a diretoria de pré-hospitalar, que é coordenada pelo Dr. Jorge Ribeira, montou um webinar muito legal sobre transfusão no pré-hospitalar. Temos vários convidados muito importantes e eu queria convidar o Jorge para coordenar isso daí. Jorge, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Esbate, obrigado, Barreira, principalmente pelo apoio e incentivo que ele dá sempre à PH. E é o seguinte, a dinâmica, vou explicar antecipadamente como vai ser a dinâmica. Primeiro, a gente tem um serviço que iniciou aqui no Brasil a transfusão de hemoconcentrado em APH, que é o SAMU de Bragança, que é o Lucas, que iniciou o serviço. E já temos, acho que, 3 serviços no Brasil, o Lucas depois corrige se não focado, né? Maringá e também Florianópolis, se eu não me engano, são esses 3 serviços. E a gente teve uma mesa, né, com o Leonardo lá no simpósio em Pernambuco, lá em Recife, né, que o Maurício Lemos apresentou o serviço de Maringá. Então, vamos por bem de colocar isso na mesa com uma discussão pré-hospitalar, com gente do intra-hospitalar, com a Ângela Lúcio, que é hematologista, com mais a Roseni, que é intensivista e anestesista, enfim, eles serão detalhados na sequência, e o Vinícius Guerra vai coordenar isso para nós, porque eu me perco demais, eu tenho que botar uma pessoa mais inteligente. Obrigado, Vinícius. Tá com bastão aí. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer o convite da SBART, né, dar esse espaço aí para o pré-hospitalar. Acho que é importante, isso aproxima o intra com o pré, porque, na verdade, a gente é um sistema só e só quem é beneficiado são as vítimas, os pacientes que a gente atende, né? Não vou nem falar que a gente leva, porque, considerando o sistema que a gente atende, então, tudo faz parte do mesmo atendimento. A ideia é, como o Jorge falou, da gente discutir um pouquinho sobre transfusão no âmbito pré-hospitalar. E engraçado que eu estava vendo hoje, dia 25, né, a gente está no mês do doador de sangue, dia 25 é o Dia Nacional do Doador de Sangue, então acho que caiu bem esse tema, e para isso a gente trouxe o Lucas para apresentação, que foi o projeto pioneiro aí da América Latina. Ele vai apresentar o projeto que ele desenvolveu lá no SAMU de Bragança, e aí a gente tem aí também alguns convidados, porque acho que o que a gente vai discutir muito também é sobre a viabilidade. Será que é viável a gente fazer tudo isso, né? O Brasil é um país continental, será que a gente consegue importar esse projeto que o Lucas desenvolveu lá em Bragança, que a gente vê lá no Paraná, lá em Florianópolis, e implantar em todos os lugares do Brasil? Será que o Leonardo consegue fazer isso lá? A gente consegue implementar aqui no Grau, em todas as bases que a gente tem? Né? Porque o sangue é a melhor reposição que a gente pode fazer, isso não resta dúvida, mas a gente tem que ver a viabilidade. Será que é isso que a gente tem que se preocupar primeiro, antes de, no sistema, ajustar alguma outra coisa? Será que a gente não vai estar jogando fora, né? Então, para isso, o Lucas vai apresentar. E para comentar, a gente tem a doutora Ângela Luso, que é a diretora do Serviço de Hemotransfusão do Hemocentro da Unicamp, o doutor Pedro, que é do Hospital das Clínicas, cirurgião do trauma, o doutor Leonardo, que é do SAMU de Pernambuco, e a doutora Roseni, que é da UTI do trauma do Hospital das Clínicas, e o doutor Jorge, que é o diretor do nosso serviço aqui do pré-hospitalar. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome, então, é Lucas Sertem. Eu, atualmente, sou coordenador médico do SAMU de Bragança. Eu fiz medicina de emergência aí no HC, da USP de São Paulo. E, desde setembro de 2020, nós tivemos o alvará sanitário, né, para a gente iniciar esse projeto, que foi realmente pioneiro na América Latina, né, foi a primeira ambulância com um protocolo, né, padronizado, então, para uso imediato na cena, né. Vou compartilhar com os senhores aí a tela. Gostaria de agradecer a SBART também, ao Jorge, pelo convite aí. Bom, a gente não tem muita dúvida, né? Qual que é a principal causa de óbito prevenível em politraumatizados? Claro, é a hemorragia, né? É o choque hemorrágico, o choque hipovolêmico,
Isso já vem de vários estudos aí das últimas décadas, né? Então, realmente existe uma prioridade máxima em a gente suspender essa hemorragia. Tanto é que, hoje em dia, esses manuais, né, de atendimento pré-hospitalar passaram a utilizar a letra X, dando essa importância até mesmo na frente do controle da região cervical e mesmo do manejo da via aérea, né? Principalmente hemorragia grave, hemorragia exsanguinante, né? E os guidelines e também os estudos têm demonstrado que o uso precoce e agressivo de hemocomponentes tem reduzido diversos desfechos, né? Como o principal deles, com certeza, vai ser a redução da mortalidade. Indicando o uso também do protocolo de transfusão balanceada, né? Alguns serviços utilizam 1 para 1, outros 1 para 1 para 2, né? E depois, se você fizer um estudo retrospectivo daquele doente, você pode chamar até isso de transfusão maciça, né? E mais recentemente também, a literatura tem trazido o uso do sangue total, que até então a gente não tinha dado tanta importância para ele, né? Muito no começo, com o uso das guerras, tudo, o sangue total era utilizado, depois foi utilizado os hemocomponentes e hemoderivados, que é o fracionamento desse sangue total, e agora, mais recentemente, a gente tem visto pesquisa novamente com o sangue total, principalmente nesse contexto de trauma, de choque hipovolêmico e hemorrágico, né? A primeira descrição do uso de hemocomponentes aí num campo de batalha data de junho de 1918, né? Um capitão, durante a Primeira Guerra, o capitão Norman Guiot, né? Ele era um canadense atendendo aí na Primeira Guerra Mundial na Inglaterra, e ele fez a hemotransfusão de doador-receptor ali no campo de batalha mesmo, e depois virou um artigo, né? No British Medical Journal aí. A gente tem bastante literatura demonstrando o benefício da hemotransfusão ainda em ambiente pré-hospitalar, né? E a gente tem basicamente 3 desfechos aí. O principal é a mortalidade, né? A gente tem estudos demonstrando redução de mortalidade tanto em ambiente militar como também em ambiente civil. Eu trago para vocês esse estudo aqui que saiu na Transfusion agora faz 2, 3 anos, basicamente, que mostrou a redução de mortalidade com o uso do sangue total. Eu tenho vários artigos que demonstram isso, né? Claro que é algo ainda controverso na literatura, a gente não tem uma certeza absoluta. A gente tem essa dificuldade em estudos em urgência, em emergência e principalmente em estudos de pré-hospitalar, eminentemente. A gente tem também um desfecho de redução do uso total do hemocomponente, estão mostrando até uma racionalização aí do uso. Então, por exemplo, se eu fizesse só a hemotransfusão em ambiente intra-hospitalar, eu utilizaria 20 hemocomponentes. Se eu fizer a pH mais intra, eu poderia utilizar 12, né? Aqui só dando um exemplo. Então, demonstrando que o uso total realmente de hemocomponentes seria reduzido, né? Então, você poderia ter até uma redução de custo, redução de eventos adversos aí. E também, claro, o tempo para início dessa hemotransfusão, né? Claro que fazendo na cena, o tempo é bem menor do que quando é feito no hospital, sabendo que a maioria dos serviços, principalmente aqui no Brasil, o doente chega e daí sim é ativado o código vermelho, então você tem um gap aí no tempo, não é como nos Estados Unidos ou países europeus, ou mesmo até no HC, né, quem sabe, na sala de trauma, quando a vítima chega, os hemocomponentes já estão na sala, né, então isso seria realmente o ideal. A gente tem um consenso que foi publicado agora nesse ano, na Pre-Hospital Emergency Care. Esse consenso foi assinado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, Colégio Americano de Emergencistas e o NAESP também, que é uma instituição de APH norte-americana, que ele é muito interessante, ele não é muito longo, deixo aqui uma sugestão de leitura. Então, ele deixa um consenso, opiniões aí, de como controlar a hemorragia pré-hospitalar e o seu tratamento, né? Claro que durante muito tempo foi utilizado o cristalóide, e basicamente é isso que o pré-hospitalar brasileiro tem, e hoje em dia mostrando uma tendência, algo favorável para realmente utilizar os hemocomponentes ainda em ambiente pré-hospitalar, tá? Da mesma forma, a gente tem um grupo que é muito importante aí, internacional, que é o TOR, AABB, que é um conjunto de especialistas que estudam sangramento, choque hemorrágico,
e eles, da mesma forma, também indicam, tá, o uso de hemocomponentes e hemoderivados no contexto pré-hospitalar. Hoje nós temos pelo menos 16 países que nós conhecemos que utilizam hemocomponentes no pré-hospitalar, passando por aqui nas Américas, Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus e também Austrália, Nova Zelândia, e aqui até no contexto que a gente está vivendo aí de guerra, Israel, tá? Sabendo que o primeiro país que teve hemocomponentes de forma protocolar, né, padronizado, diariamente, foi a Austrália, né, no serviço de Queensland, lá, e o país ou o serviço que tem a maior casuística hoje em dia é a ambulância de Londres, sendo que eles têm até hemoderivados lá, não só hemocomponentes, mas também hemoderivados, né? Eu participei de um estágio lá na Austrália e foi de lá que eu trouxe o modelo para implantar, adaptado aqui para o Brasil. Aqui é a nossa foto da nossa primeira hemotransfusão, que foi em outubro de 2020, né? Nós trabalhamos durante meses para conseguir o aval sanitário, porque era algo inédito aqui no Brasil, nenhuma vigilância queria se responsabilizar pela assinatura desse alvará, e então a gente fez um caminho municipal, estadual, até chegar na União, através da Anvisa e também do Ministério da Saúde, só que era um contexto de Covid, né? Então, nós concorremos aí com as vacinas, com o Covid, até ter o alvará. Nós administramos o nosso sangue também aquecido. Para isso, foram 12 protocolos operacionais criados, 17 anexos, totalizando mais de 5.000 páginas, e foi demonstrado a segurança e a possibilidade de fazer isso aqui em território nacional. Foram basicamente 18 meses até a gente ter o alvará, então, em setembro de 2020. E, basicamente, existe um fluxograma de transfusão, né? Então, o hemonúcleo do Hospital Universitário aqui de Bragança, ele é responsável pela distribuição para o SAMU. Nós, enquanto SAMU, nós armazenamos e transportamos esse sangue até, finalmente, a possibilidade de transfusão, tá? Se for para transfundir, nós fazemos a coleta de exames pré-transfusionais, iniciamos a transfusão, esses exames são depois avaliados, né, dentro do hospital universitário. Nós devemos observar e comunicar reações transfusionais. Até hoje, mais de 3 anos, nós não observamos nenhuma reação, tá? A gente faz um encaminhamento exclusivo ao pronto-socorro desse hospital parceiro, né, onde vai ser feito todo o damage control, cuidados intensivos após aí. Muito me perguntam, mas Lucas, e esse sangue, né? Porque basicamente são 2 unidades de O negativo, né? Existe a possibilidade de reintegração? Então, sim, existe, se esse sangue não for utilizado. E durante também mais de 3 anos, a gente não perdeu sequer uma bolsa, tá? Então, a gente não está fazendo oba-oba com bolsas O negativa. Então, existe a possibilidade de reintegração e isso é feito com muita qualidade. Aqui é uma bolsa térmica, né? Essa bolsa térmica é uma bolsa térmica especial, que ela permite armazenar esse sangue durante horas fora da geladeira, ou mesmo fora de uma energia elétrica, tá? Ela não tem nenhum conflito de interesse, ela foi desenvolvida num contexto de guerra, é uma bolsa norte-americana. Hoje em dia já tem também a concorrente brasileira aí. O sangue, ele tem que ser armazenado, né, a +2 a +6 graus, já que a gente armazena, né, esse sangue, a gente funciona como uma agência transfusional, e para você garantir isso, você tem uma sonda de controle de temperatura interna, tá? Aqui, então, fotos de 2 hemocomponentes, né, sendo colocados nessa bolsa. Ela tem 3 camadas, né, a camada mais externa é uma fibra, né, no meio dela é uma capa que é a vácuo, que não permite a troca de calor entre o ambiente interno e externo, e finalmente a parte de dentro é um cubo que você leva ao freezer e ele fica, a nossa validação aqui é 100 horas, né? Então você pode deixar ele 100 horas fora de uma geladeira, uma energia elétrica, que ele vai conservar essa temperatura de até 6 graus. Lembrar também que essa caixa é lacrada, então existe todo um sistema de rastreabilidade desse hemocomponente, garantindo a qualidade desse produto, tá? Aqui uma foto de um equipamento de aquecimento desse sangue. Então, apesar de o sangue estar em torno de 5 graus, 5 graus e meio ali, a gente aquece ele até 41 graus e ele, quando é administrado propriamente dito ao doente, é 36, 37 graus. Lembrando que em nenhum momento a gente tem hemólise também, tá? Nem no armazenamento, no transporte, nem no aquecimento. A gente demonstrou isso para a Anvisa durante todos os passos. A bolsa, ela na viatura de suporte avançado, já que precisa de médico e enfermeiro,
avaliando e tratando continuamente esse doente, né? Ele é afixado dentro da ambulância aí de suporte avançado do SAMU, e a gente oferece ao doente um box, né? De tal forma que a gente tem os dois concentrados de hemácias do tipo O negativo, tá? A gente optou pelo O negativo por uma facilidade aqui do hemonúcleo, né? E a gente não tinha uma lei específica para sangue total, né? A nossa ideia até era utilizar o sangue total, mas naquele momento não foi permitido pela vigilância do Estado de São Paulo, tá? E também pela União. Então foi optado pelos dois concentrados de hemácias. O plasma fresco congelado, a gente teria a gente teria que descongelar todo dia, né? A gente não tem a legislação não permite utilizar durante 5 dias, né? Apesar do tal de plasma, como se fala, né? Ser utilizada na literatura estrangeira, mas a gente não tem isso previsto em lei, né? Então, a gente basicamente utilizou hemácia mesmo. E, infelizmente, a plaqueta também necessita de agitação contínua, então não dá para ser utilizado no contexto de APH, tá? Além do hemocomponente, a gente administra para o doente 1 grama, 4 ampolas do ácido tranexâmico, né? Lembrando do CRASH 2, daí que vem essa informação, né? A gente faz essa administração em 10 minutos e, preferencialmente, até 3 horas do trauma. Além disso, não tem benefício. E, além disso, a gente tem observado na literatura também cada vez mais o uso do cálcio, né? Tanto na forma de cloreto ou gluconato, pensando que ele seria um quarto fator aí associado à tríade letal do trauma, né? Então, hoje em dia, até se fala do diamante letal do trauma, né? Então, a hipocalcemia, não só como marcador, mas também como um fator contribuidor para a mortalidade do doente. Claro, se o doente fizer uso de alguma medicação antagonista à vitamina K, a gente poderia também administrar a vitamina K, mas a gente deixou isso em protocolo, mas de verdade até hoje nós não utilizamos, tá bom? Então, basicamente é esse kit medicamentoso. Lembrar que o Tanzamin realmente tem a sua custo-efetividade, tem um estudo brasileiro sobre isso, e reduz mortalidade, tá? Aqui foi um upgrade que a gente teve em relação à literatura internacional, porque a literatura demonstra que eles utilizam data loggers retrospectivos, né? Aqui não, no nosso serviço, assim como também no SAMU de Maringá, a gente tem esse registro contínuo, 24 horas, e até mesmo por app. Então, você consegue demonstrar onde que está o hemocomponente, qual a temperatura interna, a aceleração no plano X, Y, Z, a bateria, e tudo isso tem alarme, né? Então, consegue, se passar da temperatura, cair a bateria, consegue avisar a central e tomar uma providência a respeito disso. Então, é tudo feito da melhor forma possível, muito correto, muito certeiro, para você não ter a perda da integridade da qualidade desse sangue, tá? Essa bolsa, enquanto a ambulância não estiver correndo, né, não tiver em ocorrência, ela fica dentro da central, numa área preparada para ela, né, onde você vai ter refrigeração, monitoramento, backup de gerador, tudo isso para respeitar todas as normas da Anvisa, assim como toda a papelada aí necessária para ser feito o atendimento, né. Então, aqui só para mostrar. Então, refrigerada, tem sistema de monitoramento por câmeras, backup de gerador, tudo isso, né? Muito se pergunta, né? Para quem está indicado esse sangue? Então, a vítima tem que estar em choque hemorrágico, né? Risco iminente de morte, basicamente para politrauma, hemorragia digestiva baixa ou alta e sangramento obstétrico puerperal, tá? Situações especiais, já que você tem uma equipe assistente na cena, elas vão funcionar como no intra-hospitalar, né? Principalmente aqueles que recusam a hemotransfusão, principalmente por motivos religiosos, aí, ou mesmo histórico de politransfusões, que por enquanto a gente não teve nenhum caso assim também, tá? Como que a gente define o choque hemorrágico para o nosso protocolo? Na literatura você não tem ainda algo consensual, né? Mas fazendo uma revisão da literatura, a gente encontrou esses fatores. Então, pelo menos 2 de 4 critérios do ABC Score, né? É muito conhecido já. Então, pressão arterial sistólica abaixo de 90, cardíaca acima de 120, ferimento penetrante e o EFS positivo. A gente tem há quase 4 anos aí o ultrassom também, né? O POCUS, para ser utilizado no ambiente pré-hospitalar, então é algo que agrega para o serviço aí. Estabilidade hemodinâmica de modo geral, então sinais de má perfusão periférica, ausência de pulso periférico, hipotensão, né? Histórica mais uma vez abaixo de 90. O choque index, que é a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica acima de 1, e também a pressão de pulso abaixo de 45, né? Hoje nós estamos com 3 serviços brasileiros aí acontecendo, então Bragança, Maringá e Florianópolis, né?
já estão com algum grau de expertise aí, né? Sendo que, por exemplo, aqui no SAMU de Bragança, a gente tem mais de 30 hemotransfusões, né? O SAMU de Maringá, o Maurício Lemos está acompanhando aí com a gente, está com 1 ano e 1 mês aí de atividade também, 28 pacientes atendidos, né? E é interessante comentar que lá eles têm exames point of care. Então, lá eles acabaram acrescentando aí para o protocolo o Basic Access, né? Além de -6, a presença de acidose metabólica e o lactato também acima de 2,5. Então, foi algo que o SAMU de Maringá trouxe aí, além do nosso protocolo, principalmente para a gente observar microcirculação. Então, isso foi um ganho muito importante também em nível de protocolo, tá? Com isso, nós já obtivemos 3 publicações internacionais, tá? Essa foi a nossa primeira no SBT Science Series, que foi o relato da nossa implementação, né, para os outros serviços também utilizarem. A gente teve um case report aí na revista da ABHH, e agora, mais recentemente, também a nossa retrospectiva, né, de 1 ano, em que a gente observou 19 pacientes transfundidos e mais de 1/3 deles obtiveram alta hospitalar, né? Então, claro que não foi um estudo, um ensaio clínico, randomizado, controlado, nada disso, mas foi um estudo apenas observacional retrospectivo, mas demonstrando que 1/3 dessas vítimas realmente tiveram alta. Então, pelo menos é um acalento aí para depois ter novos estudos e para observar se a gente está no caminho certo, né? Para finalizar, eu trago essa experiência aí de Londres, tá? Dos serviços de emergência lá, aqui na verdade é de um hospital, demonstrando a redução da mortalidade ao longo dos anos. A gente está aprendendo mais a realmente tratar a doença trauma, e principalmente o choque hemorrágico, né? Então, naquele país, né, nesse hospital principalmente, em 2008, foi introduzido o código vermelho aí, né, para vítima em choque hipovolêmico hemorrágico, demonstrando uma redução de mortalidade. Em 2011, eles tiveram a introdução do Transamin, agora no ambiente de departamento de emergência. Em 2012, como eu até tinha comentado, os helicópteros começaram a rodar com o sangue, né? E em 2014, foi utilizado a tromboelastografia. Então, você percebe que de 60% de 2007, ali, a mortalidade, hoje em dia a gente tem pelo menos metade, então de 30%, né? Então, cada vez mais a gente está desenvolvendo, né, protocolos e estratégias para ajudar esse doente. Eu comentei muito da estratégia de reposição volêmica, mas eu quero também deixar claro que medidas iniciais, como tourniquet, controle local, isso a gente faz sistemicamente, tá? Então, aqui, claro, foi dada uma ênfase maior à ressuscitação volêmica, né? Não só com cristalóide, mas com hemocomponente, mas a gente nunca pode esquecer desse controle local, principalmente, né? Assim, tratar de membros ou de locais que você pode fazer o tamponamento ali local, tá bom? Acho que era isso para a gente introduzir o assunto, e logo mais a gente vai poder debater aí com os especialistas. Muito obrigado, viu?